Alô, minha galera do Brasil! Estamos de volta aí com o nosso encontro aqui no Café da Tarde, né? Sempre esse bate-papo descontraído. E hoje nós trouxemos ele aqui, Glauber Nunes, um advogado criminalista e trabalhista, para além de bater um papo com a gente, esclarecer muita coisa, né? Muitas coisas, né? E seja bem-vindo ao podcast Café da Tarde. Muito obrigado aí por essa recepção. É muito bom estar falando aí para o seu público, né? E eu acredito que nós temos muita coisa para conversar. É. E contribuir, né, de uma certa maneira, né? Sim, com certeza. Glauber Nunes, você está aqui em Goiânia, aqui no estado de Goiás, já há quanto tempo? 2022, então eu tenho... Vai fazer 11 anos. 11 anos você está aqui. 11 anos. E atuando na advocacia? Atuando na advocacia, eu tô com o meu escritório próprio, né? Há 3 anos, vai fazer 3 anos mais ou menos. Na advocacia de forma indireta, né? Como estagiário ali, acho que já tem uns 5 anos mais ou menos. 5 a 6 anos mais Certo. ou menos. E você nasceu, você não é goiano, você nasceu no estado da Bahia. Vamos lá. O princípio, né? Então criou Deus os céus e a terra. O princípio de tudo. Gênesis. Mas enfim, eu nasci numa cidadezinha chamada Santa Maria da Vitória, uma cidade aconchegante na beira do Rio Corrente, né? Eu sou o terceiro filho mais novo, né? Minha mãe só teve 3 filhos. E a cidade era assim, é uma cidade pequena, não tinha tanta oportunidade de crescimento, principalmente assim na época que eu nasci, né, ali em 1984. Minha mãe, ela era manicure, né? Infelizmente ano passado ela veio a falecer devido a um câncer. E meu pai, ele fazia bico, né? Ele era consertador de fogão. É o famoso Era um faz marido tudo. de aluguel, né? Aí ele ia fazendo bico e tudo, a grana muito curta. E minha mãe criou a gente com muita dificuldade. Eu sempre tive, assim, em mente, eu sempre vi a dificuldade da minha mãe, tanto é que dos filhos eu fui o primeiro a trabalhar, né? Já pra ajudar. Já pra ajudar, Contribuir né? ali e tal, né? Pegava ali uma frutinha no quintal de casa, vendia. E eu fui Você chegou a tomando... vender picolé também, engraxar sapato, essas paradas, não? Vender picolé já, engraxar sapato Então, não cheguei. nós dois, nesse ponto, nós temos aí uma coincidência, né? Eu também vendi picolé e não engraxei sapato. E muita gente engraxou, né? Sim. Essa galera da correria. Mas vai lá, prossiga. Aí eu tinha uns colegas que no final de semana, no sábado, geralmente pela manhã, tinha feira lá na cidade, né? Então a gente ia pra feira pra carregar a feira. Fiz isso também. Carreguei feira demais, entendeu? Frente, da feira pra rodoviária, levava e da rodoviária pra feira. Isso, a gente fazia isso e ganhava ali uma graninha pra poder jogar um videogame e tudo. Só que eu sempre tive assim aquela mentalidade mais empreendedora, né? Então eu comecei a juntar o dinheirinho que eu ganhava ali na feira, o dinheirinho que eu ganhava ali nas frutas. Aí eu me lembro que eu comprei um videogame, né, o Super Nintendo. Nossa, esse é famoso, hein? Nossa, demais. E fui alugando. Olha só, eu comprei, aí eu usava e alugava, né? Minha mãe nem gostava muito. Ela falava, não, você Mas tem chegou que... a montar comércio com isso ou alugar pros amigos ali, os coleguinhas e Cheguei tal? a montar um aluguel de Nintendo 64. Eu tinha muito cartucho. E botou sala e tudo, não? Não. Na área lá de casa mesmo, Na área né? da sua casa, Você entendi. via lá o pessoal e tudo. E eu sempre tive muito time comercial. Acho que foi isso que basicamente foi o que me salvou. Porque o meu destino não era para ser um destino muito bom. Primeiro que eu nasci num lugar com poucas oportunidades. Segundo, eu era filho de 2 pessoas que não tinham muito estudo, né? Então, e as influências também da época na amizade também na sociedade não incluía muito. O cara ficava assim... eu ficava meio que excluído, né? Eu tinha alguns colegas que eram filhos de médicos, de advogados, de engenheiros, e eu não, né? E eu ganhava... E como eu ganhava bolsa de estudo, eu ganhei bolsa de estudo para estudar no centro educacional, né? A dona Artuzita, professora, que era diretora do Centro Educacional Santa Maria. Linha dura. Gente boa pra Gente caramba. boa, né? Nossa, me ajudou bastante, assim, me dava muita orientação, né? Ela deu bolsa pra eu estudar e também Dona Zizi Guevara, né? Dona Zizi, Aí eu falei esses negócios desses nomes aí, eu tinha nascido com um nome desse, tá vendo? Negócio de Zizi Guevara, esses nomes meio cabuloso. Eu devo muito a Dona Zizi Guevara por ter me dado uma bolsa, né? Na época. Isso tudo contribui, né? Porque vai ali ajudando a moldar a personalidade da pessoa, né? Sim, demais. E outra figura, assim, muito presente na minha vida foi o Dr. Hermilton, que esse eu quero deixar ele um pouquinho mais pra frente, quando a gente entrar na parte da advocacia. Porque você vai... Ele era um advogado, assim, sensacional. Sensacional. Ele era o modelo de profissional que eu sempre persegui.
Mas voltando ali na infância, a infância é muito difícil, muita exclusão, eu morava ali no subúrbio, só que eu sempre tive muito esse tino comercial e eu tinha também um senso, né, que já era assim bem à frente do meu tempo, que era o seguinte, se fosse para eu vencer na vida, teria que ser através dos estudos. Uhum. Fora isso, eu não tinha muito. Porque assim, eu via. Futebol nem pensar. Não, eu era muito ruim de bola. Os caras tocavam a bola pra mim, eu pegava. Você era o dono da bola, né? Pra eu jogar, senão não Eu tinha jogava. Jeito. Não, nem isso, eu nem comprava bola. Eu detestava aquilo ali. Eu também tinha raiva de futebol. Mas... Tanto é que o esporte que eu pratico assim é xadrez. Né? É esporte intelectual. É uma coisa pra forçar a mente. Isso, eu não gosto muito de futebol. Pra jogar, não. Primeiro que os meninos ficavam irritados comigo, me batiam, falavam, tu não sabe jogar, não. Pá. Aí você falou, não tem jeito. E música também não. Não, música não. Teatro, arte, no modo geral? Teatro eu cheguei a fazer na adolescência. Mas aí você falou, não, isso aqui não é muito... Teatro. Chegou um momento, assim, que o teatro, até você ter uma visibilidade ali dentro do teatro, é muito complicado, demora muito. Então você passa por uns perrengues enormes. E tem que, de uma certa maneira também, tem que ter um talento assim por lá, porque pra você se destacar no teatro, o teatro é uma coisa dificílima. Eu fiz parte de uma trupe de teatro chamado Clã dos Inhamuns, lá no Ceará, no sertão dos Inhamuns. A gente interpretava um sketch do Ariano Suassuna, Torturas de um Coração, que inclusive, quando nós fomos pro Festival de Teatro de Acopiara, né, o FETACLE, nós tivemos a honra de conhecer seu Ariano Suassuna. É mesmo, rapaz? Ele era um cara muito engraçado e muito inteligente. O mestre Ariano era fantástico. O Auto da Compadecida, foi ele que fez o livro, né? Inclusive, o Torturas de um Coração tá no Auto da Compadecida, porque eu não sei se você sabe, que o Auto da Compadecida ele é um compêndio de várias obras, né? Né? Ele não é uma obra só. Ele ali, o Auto da Compadecida é o Testamento da Cachorra, o Santo e a Porca... Torturas de um Coração, são umas 3 a 4 obras do Ariano aí junta e cria ali o Auto da Compadecida. E até virou filme e foi um pipoco, né? Sim, pra mim o melhor filme do cinema nacional é o Auto da Compadecida. Eu também acho. Ímpar, né? Mas voltando ali pra Santa Maria, eu tinha essa noção. Ser jogador de futebol, esquece. Uhum. Isso aí eu não ia ser mesmo, porque eu era muito ruim. E geralmente quando era pra tirar o time, né? Os ruins ficavam no gol, né? Uhum. Eu nem no gol ia. Os caras me deixavam. Ficava no reserva. Os caras falavam assim, não, você fica ali, você fica pegando a bola quando sair de campo. Quando cai no mato, quando entrar no mato, você pega. Eu fazia isso também demais. Até abrir um espaço, alguém saía, eu entrava, mas era muito ruim. Muito ruim. Aí, sem chance. Música, não, porque naquela época a gente tinha que ter um cacife pra aprender um instrumento e tudo. Meus pais não tinham dinheiro pra comprar um instrumento. Apesar de que, assim, eu sempre tive vontade de aprender um instrumento, aí até recentemente... Minha esposa me deu um teclado. Aí, tanto é que eu sempre gostei assim, de música erudita e a primeira música que eu tirei no teclado foi a 21ª Sinfonia de Mozart. Você é cheio de onda, né, rapaz? Não é? Música erudita? Eu não sei nem o que é isso. O que é isso, música erudita? O que acha isso? É a música barroca, é a música clássica, música clássica. Então, esse podcast é bom que nós vamos aprendendo um bocado de coisa. a primeira música que eu tirei no teclado foi a 21ª Sinfonia de Mozart. Ave Maria, é trem demais, moça. E assim, eu leio partitura, sabe? Eu conheço a teoria musical, eu só não executava. Aí agora tô aí. Tem um tecladinho, vai malhando ali e tal. Não sou um profissional, mas é um hobby, né? É um hobby. Vou arranhando. Certo. Até que completei ali meu 2º grau, né? Em Santa Maria da Vitória, não tinha oportunidade, não tinha faculdade, não tinha nada. Parece que hoje a cidade já tem um certo tempo que eu não vou lá. E eu decidi, falei pra minha mãe, mãe, eu preciso crescer. A cidade começou a ficar pequena para mim. Pra mentalidade sua, né? Eu tinha algumas aspirações políticas ali dentro de Santa Maria, tanto é que eu fui um líder grevista estudantil, 2.000 pessoas na escola, nós tivemos ali um impasse com um deputado que tinha indicado na época a irmã dele como diretora, e nós da comunidade não aceitamos esse nepotismo tão escancarado.
Hoje existe nepotismo, mas naquela época era muito mais, né? Ali, quando eu tô falando, anos 2000, né? Coisa ali de 21 anos E atrás. você sempre com essa personalidade de Forte, mudar alguma coisa, de né? De mudar. contribuir de uma maneira forte. Eu acho que isso, assim, também se deve muito à questão... Primeiro que na época eu era adolescente, né? O adolescente, ele tem muito isso. Ele quer mudança. A beleza... Um pouco de rebeldia, né? Mas assim, levado pro lado bom aí, no seu caso. A beleza da adolescência é justamente essa paixão pela mudança. Uhum. Né? O adolescente, ele é um ser em construção, então ele é até a própria visão de mundo do adolescente. É ter tudo à sua volta, com muita mudança, certo? Uma perspectiva muito mais liberal. E nesse sentido, eu convoquei uma greve juntamente com algumas figuras políticas da região, e foi aí que começou a me dar visibilidade política, e dentro de mim deu aquele estalo. Eu falei assim, por que essas pessoas estão me seguindo? E eu me perguntei durante muito tempo. Aí eu fui o que eu tenho, né? O que eu tenho de tão diferente? especial que nem eu tô vendo. Aí eu fui percebendo que eu tinha voz de comando, que eu tinha ali, né, um certo tino para liderar. E ingressei na política. Eu posso dizer que não foi o melhor dos ingressos, porque basicamente era muito inexperiente e tudo, e foi ali mais a questão da política partidária, e política partidária do interior ela é muito acirrada, muito mais do que aqui na capital, e acabou que os ânimos se exaltaram e recebi ameaça de morte. Foi uma coisa assim horrível, alguns nomes são Infelizmente, aqui no Brasil, a política tem essas coisas, né? Não só aqui no Brasil, mas em muitos lugares, muitos países ali do terceiro mundo, a política ela ainda é dessa forma, ela é uma política violenta, não se aceita a opinião do outro, né? Mas Então, nesse negócio de política, você que já mexeu com isso aí, é só uma opinião, uma ideia que eu tenho, vou perguntar pra você. Não rola muito conchave nesse negócio de política? Às vezes tem ali, um adversário político numa cidade que, às vezes, não é adversário coisa nenhuma, cria aquilo pra ter uma rivalidade e alguém ganhar? na verdade, assim, a política, ela sempre foi assim, né? Ela sempre foi assim. A questão é que, muitas vezes, o que as pessoas devem entender é que quem disputa o poder não briga. Se tem adversários, mas não se tem um competidor de briga. Não, se tem adversário. Geralmente a animosidade tá onde? Tá no povo. Porque quem tá ali à frente de um partido político, de um grupo político, ele tem ali um certo conhecimento, ele tem um certo estudo, entendeu? Então ele é mais polido. E a política é justamente essa. Além de ser a arte de governar, é a arte também do falar, do convencer. A política ela é uma prática plural. Né? Eu não posso chegar e falar assim, a política é só governar. Porque se eu fosse pegar o conceito grego, né, 2000 anos atrás, política é a arte de governar uma polis, né, uma cidade. Só que esse conceito ele foi se ampliando ao longo do tempo. E nós chegamos ali, por exemplo, em 1503, em Firenze, na Itália, né, o Nicolau Maquiavel, onde ele diz o quê? Nicolau Maquiavel, esse advogado tem que ter lido o livro dele, né? Que ele diz o quê? Que os fins justificam os meios. Aí ele começa a separar ali a religião da política e ele fala aquela célebre frase, né? Se existe um poder de Deus na política, esse poder ele é secular, ele não é divino. Ou seja, era o homem que usava o nome de Deus para poder abarcar ali as massas. Então ele fez essa separação e mostrou que a política basicamente era exatamente isso aí. São aqueles conchavos que eu não gosto nem de usar a palavra conchavo, mas acordos. Pois é, porque parece que, talvez em algumas cidades do Brasil, né, tenha realmente alguma rivalidade. Mas eu já vi situações, por exemplo, de cidades que a pessoa brigava na política o tempo inteiro, aquele cara é meu advogado, de repente o cara abria um tipo de negócio, não vou falar o nome aqui, lá numa outra cidade, e botava aquele adversário para ser o comandante do negócio, de um tipo de empreendimento, entendeu? Quer dizer, os caras, parece que no bairro dos panos, os caras são amigos e criam uma rivalidade. Mas se você for parar pra prestar atenção, o ser humano sempre foi assim. Sempre foi assim. O problema é que as pessoas, como levam muita coisa a ferro e fogo, elas acham que adversários eles têm que ser inimigos. E o que pesa mais no jogo político é o interesse. Porque, por exemplo, enquanto o meu interesse for compatível com o seu, a gente caminha junto. Mas chegar um momento em que esse interesse ele é divergente, né? Cada um pro seu canto. Se lá na frente o interesse compatibilizar de novo, a gente se junta, não tem problema. Entendeu?
Tem rusga do passado? Deixa isso pra lá. E a política, a beleza da política é justamente essa dinâmica. Né? A beleza da política é justamente isso. Porque você imagina se os adversários políticos de hoje fossem adversários políticos eternamente. O derramamento de sangue era grande demais. Não tem. Uma hora tem que então, conciliar, uma hora levanta a bandeira da paz, entendeu? E segue todo mundo junto. E isso é muito bom, porque aí o ser humano ele reconhece que ele é falho, ele reconhece que ele errou no passado, que ele pode escrever um novo futuro. Então a falibilidade humana é determinante para a política, porque é ela que vai fazer com que o ser humano também acerte. Olha só, a falha, ela precisa do acerto, assim como o acerto precisa da falha. Na política, se erra muitas vezes e se acerta muitas vezes. Mas para você ter um jogo político onde você só acerta, você tem que errar muito para poder aprender. Aí você aprende e tem um ditado político que fala assim: eu não preciso ser o melhor político, eu só preciso errar menos que o meu adversário. Exatamente. E aí, nessa caminhada sua de política e era ruim de futebol e criava movimento, você desperta diretamente para advocacia? Você falou assim: não, vou fazer direito e vou virar advogado. Como é que foi esse negócio? Primeiro, assim, eu já tinha esse tino, né, de justiça. Eu tenho um senso muito forte de justiça, eu não suporto injustiça. Eu odeio injustiça. E nada melhor do que ser um advogado para contribuir de maneira direta, né? Só que antes de ser advogado, agora você vai achar interessante. Eu fiz a faculdade de pedagogia na Universidade Estadual do Ceará. Você ia ser professor? Né? Professor. Mas de uma certa forma ia contribuir também, Ia né? contribuir, mas eu sempre tive em mim uma vontade de fazer o direito. Aí é onde entra aquela figura que eu te falei. Falou, ó, segura aí, nós vamos... teve uma pessoa que foi preponderante na minha vida, o nome dele Hermilton Caires Tunes. Era o melhor advogado, assim, da minha cidade e um dos melhores da Bahia, se não o melhor, né? Eu sempre tive, assim, muita admiração. Eu era amigo do filho dele, né? Até hoje nós somos amigos. O Hermiltinho, a Rosa Tunes, que é uma fotógrafa esplêndida, a Luciana Tunes, que é delegada no Pará, pessoa esplêndida. É parente dele também? Essa aí são filhos dele. São filhos dele, né? certo. Filhos. E eu sempre fui eu era muito frequentador da casa de Hermiltinho, e eu comecei com amizade com o filho dele, só que o modelo dele de pessoa, de homem, de profissional era tão forte que o filho passou a ser acessório e eu tive ali aquela admiração pelo pai dele, aquela coisa assim, que muitas vezes a gente nasce numa família, né? Aquela família a gente não escolhe, mas os amigos são a família que Deus nos permite escolher. E Deus me permitiu escolher ele como amigo, como conselheiro, se não dizer como pai. E muitas vezes ele fez o papel de pai, porque meu pai chegou um tempo que ele separou da minha mãe, então assim, ele não dava tanta atenção à família, né? Acho que isso é uma realidade que acontece em vários casos, né? E ele já não era tão presente e ficou muito mais ausente, né? E muitas vezes aquele conselho de chegar e falar, olha, fica longe das drogas, olha, estuda e tudo mais. Além de ter ali a figura da minha mãe, eu tinha a figura ali de Dr. Hermilton. Hermilton, sempre dando conselhos. Inclusive, no meu escritório eu tenho um quadro dele assim na parede, e toda vez que eu vou tomar uma decisão, eu olho pro quadro e falo assim, e aí, se você tivesse aqui, o que você faria? Ele era muito polido, então esse né? Hermilton, ele teve pelo que você fala aí, eu vejo que você fala com muito orgulho, ele teve uma influência gigantesca nessa sua decisão de se transformar em advogado. Sim, e um belo dia ele tava na beira da piscina, tava tomando um uísque, eu me lembro que era uma sexta-feira, e ele virou pra mim e falou assim, olha, você fala bem, você leva jeito pra ser advogado, agora você tem que estudar muito, e não pode desviar o estudo. Fique longe das drogas, procure cada vez mais se tornar um bom profissional, que você leva jeito. E foi nesse dia que eu falei assim, obrigado pelo conselho, eu com essa validação, né? Com essa validação, aí é que eu vou buscar meu sonho mesmo. Que pra mim o senhor é um modelo profissional e pra mim eu tenho o senhor como um pai. Ele falou assim, você não saiu de mim, mas eu tenho você também como um filho. Aí, se já existiu um amor... Aí selou, né? Nossa, tanto é que assim, quando eu recebi a notícia do falecimento dele, eu não me conformei. Até hoje, assim, eu falo, minha voz até fica um pouco embasbacada, que até hoje eu não consigo conceber um mundo em que não exista Hermilton Caires Tunes.
uma pessoa fabulosa. Você tem uma dificuldade de aceitar isso aí, essa situação, né? Muito. Então, assim, até tem um grupo da família Tunes, né? Uhum. E eu sou a única pessoa que não leva o nome que é Tunes. Nunes. É Nunes. Mas que estou no grupo da família, né? E assim, é um amor, é um carinho que eu tenho por todos eles por mim. Rapaz, isso é né? importante, Isso é viu? muito É importante porque na vida profissional, na vida pessoal, né? Quando você não vem de uma família muito estruturada, que não tem ali aquela Já tem um aquele sobrenome, né? conforto, ou um sobrenome, aquela questão psicológica do pai ser um cara que coloca você na linha, no caminho certo mais cedo, que te dá conselho, te dá aquele carinho, porque família é um conjunto, né? É uma coisa muito importante para poder É o primeiro te dar é o sustentabilidade, primeiro né? contato que você tem com uma estrutura social é a família. Exatamente. E É outra só coisa, o tudo pai isso. do cara, automaticamente, no geral, o pai do cara é o super-herói do filho da filha, é a referência, a mãe é a referência. Então, quando a sua mãe é uma pessoa de personalidade forte, de referência, seu pai também a chance do seu negócio dar certo, seja lá o que for, é muito grande. Eu sempre falo assim, bons profissionais, eles são forjados na pressão. Não existe isso a menos que você já tenha ali um nome, né, um sobrenome já muito forte ali na política, no judiciário, aqui no Goiás mesmo, né, temos nomes bem fortes. Quando você ouve aquele sobrenome, você fala assim, nossa, ó, isso aqui vem da família tal, que já é uma família de juristas e tudo, mas aí, quando você não tem esse nome, você tem que começar de baixo, você rala pra caramba. Demais. E outra coisa, e sorte sorte assim, dos que dão certo. Sim. Que muitos rala, não vira nada. E assim, como eu sempre tive essa vontade de me tornar advogado e não tinha dinheiro para investir, porque o curso de direito ele não é barato. E se você consegue passar numa faculdade pública, muitas vezes você não consegue se manter no curso. Uhum. Porque é muito caro. Livro é caro. Você não compra Tem hoje. dificuldade de arrumar o primeiro estágio ali? Como é que é? Tem uma dificuldade. Eu tive o prazer, assim. O primeiro lugar que eu me candidatei para estagiar, eu fui aceito. Você também é um cara desenrolado, né, bicho? Eu fui aceito. Eu tive essa graça. Inclusive, assim, esse advogado que me deu essa chance é uma pessoa que hoje a gente está um pouco distante, né? Questões de divergências de pensamento, mas é uma pessoa que eu devo muito, e inclusive assim, deixo até esse podcast aqui para dizer que eu devo muito, né? O doutor Agnaldo Bastos, ele me ensinou muito. Agnaldo Bastos? Um advogado fabuloso. Ele é muito novo, mas tem uma perspectiva muito bacana, né? Um profissional ímpar, que eu tive esse privilégio, né? Hoje a gente não tem tanto contato, né? Questões ali de divergências ideológicas, certo. Mas eu devo muito a ele. Nesse período ficou a gratidão, né? Não tem como, né? Sim, não tem pra onde não ficar. Seria impossível. Toda vez que você lembrar do seu começo, você vai. Meu começo não foi tem jeito, ali. Tem que lembrar dele. Como estudante. Só que diz que o coração, a gratidão é a memória do coração, né? Depois desse estágio ali no Agnaldo Bastos, eu tive duas pessoas que ali Elas eu tenho muito contato com elas, com esses dois profissionais, e que, para mim, assim, foram pessoas que abriram as portas da advocacia, porque até ali, né, estar ali no escritório do Dr. Agnaldo Bastos foi uma experiência, eu ainda era estudante e tudo mais, mas quando eu fui para o escritório do Brasil e Silveira, que é o Rafael Brasil e Esse nome já é um pouco, mas que já vi esse trem por aí já, viu? Isso. Ali eu pude... Eu tinha a liberdade de criar, de peticionar, de despachar com o juiz, de protocolizar um processo. Eles me deram muita liberdade mesmo. E fora que, quando eu fui pro escritório deles, eu tinha acabado de terminar a faculdade, tava na tábua. Liso, igual que quiabo. Mas, rapaz, você tá doido, vendendo almoço. Você tava almoço. latindo pra economizar o cachorro. Rapaz, eu tava vendendo almoço pra comer a janta. O trem tava feio. Pegava ônibus. Chegava no escritório todo suado. Lembra que eu pegar o 020? Que sai da Praça da Bíblia pro Caravela, não? Peguei o 020, não, mas o 002, que sai lá do fundo do Parque Ateneu. Nossa! Deus me livre, rapaz. E trabalhava justamente no setor universitário. E um belo dia o doutor Eliseu virou pra mim e falou assim, olha, eu tenho um carro, né? Eu comprei esse carro assim, e caso você queira eu posso te vender.
Eu falei assim, mas doutor, não tenho nem dinheiro. Ele falou assim, não, eu parcelo pra você. Bem fiado. Eu falei, mas doutor, eu tenho muito medo de ficar devendo. Ele falou, não, vai pagando do jeito que você pode. Rapaz, não tem jeito da vida do cara pra dar certo, tem que ter alguém que contribui, Então, bicho, não tem jeito, velho. E doutor Eliseu, eu tenho um carinho imenso, inclusive, o Eliseu e o Rafael Brasil, eu tenho um retrato deles, assim, na minha mesa. Daqui a pouco você vai botar um meu Não também é? lá, né, bicho? Botar o Porque seu você tem também. Como é que chama esse aí lá? O doutor Hermilton. O Hermilton e esses dois aí agora, mais um ou dois, não sei E se o Rafael Brasil e o Eliseu. Pronto. Eles me deram a mão, assim, sabe, de forma esplêndida. Me colocaram no cenário da advocacia goiana, né? E também foram pessoas que começaram de baixo. Entendeu? Talvez por essa razão eles entendiam o seu Eles posicionamento, a entendiam sua posição, né, que você tava no momento. E isso, assim, o Rafael e o Eliseu são pessoas que são até hoje presentes na minha vida. Na hora que eu ligo ali pro Rafael, converso com ele e tudo, a gente troca ali uma ideia, eu vou lá no escritório dele. O Eliseu já foi ali no meu escritório, o Rafael ainda não foi, não. Ainda fica aí, viu, Rafael? Ó, convite, tá? Não foi, mas a foto dele tá lá. Mas tá lá, Aí a você foto vê. dele tá lá, né? Mas eles até hoje são presentes e tornaram possível o profissional que hoje eu sou, certo? E agora eu quero voltar um pouquinho, a gente tá muito vai e volta. Eu quero voltar um pouquinho na questão da faculdade de pedagogia. Ah, certo, acabamos pulando essa parte um pouco, né? Mas vamos fazer uma volta, viu? Vamos fazer aqui vamos rebobinar aqui a fita. Túnel do tempo. Túnel do tempo. Faculdade de pedagogia foi uma coisa engraçada, porque assim, eu morava na cidade de Tauá, no Ceará. Tauá é no Ceará? No Ceará. Já ia pensar que esse negócio era na Tailândia fora, mas é aqui no Brasil mesmo. É aqui no Brasil. Fica perto do Cariri é ali. uma cidade... Sertão dos Inhamuns, né? E é uma cidade fabulosíssima, tem um potencial de crescimento muito grande, tem uma gestão ímpar, vem assim... a gestão da doutora Patrícia Aguiar é uma gestão que se tornou referência nacional, foi a primeira cidade digital do país, entendeu? E no Nordeste, né? No Nordeste. Que é um estado lotado de uma cultura muito forte de pessoas inteligentíssimas, mas que até hoje uma grande parte do Brasil não entendeu isso, né? O Nordeste tem um problema, né? Porque ali, você tem uma faixa ali do litoral, que tem muita oportunidade, praia, pai, tudo, então atrai ali um investimento, principalmente ali o turismo. O turismo. Né? Aí você tem uma faixa de agreste, que é aquele encontro ali entre o litoral e o sertão, que ainda tem ali um certo investimento, e você tem o sertão que ele é esquecido. O sertão O sertão tá esquecido ali por Deus, é aquele lugar quente pra caramba, que mal tem água, e fica ali sempre aquela política da seca ser a moeda de troca. Esse aqui é o problema, né? E muitas vezes as pessoas recriminam e falam, não, sertanejo, ele volta pela barriga. Mas, meu amigo, barriga quando tá vazia e tá doendo, eu não recrimino, não. Tá certo o cara tem que lutar pela sua necessidade, sua sobrevivência. Então, ele vai dar a volta pensando em ideologia, sendo que a barriga tá com fome? Não vai. Não, e através disso que, como você falou, a maioria sobrevive, né? Sobrevive, vai sobrevivendo ali. Né? Tem até um poema de dois repentistas cearenses que eles falam assim: sertanejo não tem mais por quem chame, não terá como nunca teve antes, porque todos os seus representantes são barões e filhinhos de madame, que vivem viajando de Brasília a Miami, Ipanema, Gramado ou Guarujá, bem distante do voo do Carcará e muito longe da sombra do Muquem. Entra ano, sai ano e nada vem, e o sertão continua, o Deus dará. Até mesmo porque forte, é forte demais. Forte, né? Eles não conhecem nada, só vai pra lá pra poder... passa de avião, né? E a realidade... E era nessa realidade que eu estava inserido. Estava no sertão do Ceará. Período da pedagogia. Nesse período da pedagogia. Tauá. Tinha que pegar condução, né? Pra poder ter condições de estudar. 50 quilômetros de distância à faculdade de casa. Era tudo muito dificultoso. Até que chegou o grande dia de eu apresentar o meu trabalho de término de curso, né, o TCC. E ali eu falei, vou coroar aqui, né, uma etapa da minha vida, tô me formando, né, nível superior, e você fica com aqueles sonhos e tudo. E paralelamente, o que eu fiz? Eu peguei e fiz a prova do Enem e coloquei a bolsa de estudos aqui para Goiânia. Eu tava já querendo sair do Ceará, eu queria uma nova perspectiva, já tava lá. Já e como é que veio a ideia de Goiânia? Conhecia alguém aqui? Como é que foi esse negócio? Eu tinha um amigo
que quando eu cheguei aqui, ele acabou indo embora pro Rio de Janeiro, que ele estava de saída. Mas pra vir, ele tava aqui. Ele estava aqui. Aí ele falou muito bem de Goiânia. Falou, olha, aqui é um lugar que tem Né? muita A terra do oportunidade. Piqui e tal. Aí tudo falou, ai, Goiânia, perto de Santa Maria. Fica até mais perto ali dos meus parentes e tudo. Mas eu acho que vou. Aí peguei e joguei a bolsa aqui pra PUC, mas de forma bem despretensiosa e tudo. Aí, arrebentei na prova do Enem. Eu vi tal dia aquele Enem lá, meu amigo. O cara que passa naquilo tem que ser ninja, viu? Arrebentei. Aí consegui bolsa 100% Em Goiânia. em Goiânia. Recebi a ligação da direção aqui da PUC, né? Da coordenação. Aham. Falou, olha, você foi agraciado com a bolsa no curso de Direito. Eu fiquei assim e você tem que apresentar os documentos. Eu falei, quanto que eu tenho que apresentar? Daqui a uma semana. Uma semana sem dormir. Não, o problema não era uma semana sem dormir. O problema é que eu tinha casa, eu tinha Aham. negócios já ali lá no Ceará. E tinha que apresentar o documento aqui. Eu tinha que apresentar o documento aqui, eu tinha que estar aqui. Não tinha como Uma mandar por semana, e-mail, nada disso. Não, a internet ali em 2010 não tava tão difundida. Tava No máximo difundida. fax, né? Não, até que dava pra você mandar um e-mail, só que não tinha essa perspectiva que a gente tem hoje de mandar um documento digitalizado. Aham. Não, era tudo muito presencial ainda. Aham. A gente veio ter essa cultura da digitalização de 5 anos pra cá. Ficou Ali, forte, né? Ficou forte. E com a pandemia ficou muito mais Fortaleceu mais ainda. Fortaleceu mais ainda. Mas ali em 2012, 2011, 2010, não. Quase tudo era presencial. Você tinha que levar o papel original, pai, tudo. Eu falei, caramba, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu me lembro que eu tinha acabado de comprar um jogo de sofá pra minha sala, né? Sacrifício parcelado em 10 vezes. Suaves parcelinhas. Suaves parcelas, né? É o famoso 30, 90, 120 cadeia, né? Porque se não pagar, vai pra cadeia. Aí eu peguei, falei, e agora? O que eu vou fazer? Não dá pra levar o sofá, não dá pra levar a geladeira. E era o que eu tinha na vida. Aham. Eram os bens de casa. Eu não tinha moto, não tinha carro, não tinha nada disso, né? Nessa época. Aí eu peguei, o que eu fiz? Falei, cara, é meu sonho. A oportunidade tá aí, A oportunidade né? da minha vida. Aí tinha um problema. Eu recebi essa ligação 4 horas antes de apresentar o meu TCC. Meu TCC estava programado para eu apresentar 2 da tarde, recebi a ligação 10 da manhã. Tinha uma cláusula Aham. no documento que ela... Aí esse documento ela me mandou por e-mail, né? O comunicado, né? Tinha uma cláusula no comunicado. Eu não poderia ser portador de diploma de nível superior. Mas por quê? Porque como eu ia ganhar uma bolsa do ProUni, Uhum. e se eu tivesse diploma de nível superior, eu estava tirando a chance de uma pessoa fazer ali, né, um nível superior. Certo. E aí, agora, como é que fica isso? E agora, falta 4 horas para você concluir o curso, só que o curso da sua vida tá a 5 anos de distância. Falei, Aí você largou a pedagogia. Aí eu liguei pro meu orientador e falei assim, não vou apresentar o TCC. Não vou ser mais Ele professor. falou, você é louco, você é doido. Falei, não vou apresentar. Ele falou, por quê? Eu falei, eu vou desistir do curso, eu não quero o curso. Eu não vou fazer, não vou concluir. Porque se eu concluir, eu não posso assumir a bolsa de direito, é meu sonho. Você imagina ser ali, ó, no suar do gongo, de concluir um curso. E com muito pouco tempo pra decidir, né? Sim. Na verdade, se tivesse pelo menos mais dias, mas Não tinha como. Tinha que decidir logo, ou uma coisa ou outra. Amigo, foi de moer o fígado. Eu parei, eu falei, e agora? Eu não posso concluir isso aqui. Aí eu peguei e falei, ó, não vou apresentar. Pode me reprovar por falta. Então, assim, eu concluí 99,5 do curso de Direito. Aham. Inclusive, até hoje eu tenho o TCC De corrigido. direito, 99,5 de pedagogia. De pedagogia. Pedagogia. Corrigido. Aham. Era só apresentar. Era só apresentar. Eu peguei e larguei. Falei, não é isso que eu quero. Meu sonho tá em outro lugar. Aí você tinha mais 5 anos pela frente. Eu tinha mais 5 anos de estudo pela frente. Aquele ali você já ia talvez já começava já naquele era. trampo, né? Já era. Ali eu já não ia mais. Eu falei, beleza, pode me reprovar por falta. Eu não vou concluir. Porque me reprovando por falta, eu não concluía a pedagogia. Aí eu já cheguei em casa, nesse dia, e já... Todo mundo achando que você tava doido.
Inclusive acharam mesmo. Por quê? Porque, por exemplo, eu me lembro que eu tinha comprado uma geladeira também, suaves prestações, 12 prestações. Só comprava trem desse jeito, só né, rapaz? Não, era só com prestação, não tinha dinheiro pra. Mas hoje pra melhorou, comprar, né? Graças a Deus, amigo. Olha. Hoje tá pagando uns trenzinhos à Hoje vista. eu tô pagando à vista, mas antes era tudo na prestação. Aí É bom que a peguei, vista tem desconto, né? Aí eu peguei e comecei, por exemplo, geladeira que tinha comprado lá na época era R$900, era um dinheirão. Peguei, 400, metade do preço. Vendeu tudo. Tem uma semana de uso. Jogo de sofá, eu tinha comprado uns 1.200, aí caiu, botei, 800. Ninguém comprou. Quando foi no segundo dia, eu botei, 400. Ninguém comprou. Terceiro dia, eu chamei a vizinha e falei, ô Maria, quer um sofá? Pode pegar. Leve. É mesmo, rapaz. Foi de jeito, foi leve. Tá vendo até esse tipo de atitude te fortaleceu no seu futuro. Televisão, quem dá R$50 na televisão? Pá. E com esse dinheiro, eu juntei, deu vendendo tudo, deve ter dado uns R$900, R$1.000. Não deu mais do que isso, não. Que nessa época ainda era alguma coisinha, né? E era o dinheiro que eu tinha. Pra começar uma vida nova. É muita loucura, hein, rapaz? Só não vendi uma coisa, um notebook, que eu tinha uma impressora, porque, ó a ingenuidade. Eu falei assim, vou pegar esse notebook, vou pegar essa impressora, porque assim, na cabeça da pessoa que é otimista, tudo vai dar certo. E aqui eu vou colocar no meu escritório. Aí eu peguei e falei assim, como eu trabalhei muito tempo com design, né? Falei, vou fazendo umas artes, uns cartõezinhos ali, uns impressos, e vou matando o dinheiro ali do mês. Aí fiquei calculando, né? Acho que o aluguel lá deve ser o quê? Uns R$200. Não sei por que eu pensava que o aluguel era R$200. E eu pagava no interior R$70 de aluguel, né? Só que o aluguel na capital é muito mais caro, né? Eu acho que dá. Impressora eu não vou vender, não. Fiquei com a impressora e com o notebook. Peguei uma malinha que eu tinha, malinha daquela, sabe aquelas malinhas bem... Que é da Batik, não? Daquela bem chumbreguinha mesmo. Chumbrega é só na Bahia que nós sabemos essa palavra. Não é? Chumbrega é só nós lá. Ninguém conhece esse trem. Chumbrega. Chumbrega é assim, você pega a pior marca, aí você bota assim 5 estágios abaixo, é o chumbrega. É o chumbrega. É aquela dali que, você... O cara pensa que você até achou. Aí eu peguei, coloquei as roupinhas que eu tinha, sapato e tudo, peguei o dinheiro, comprei a passagem, e como todo bom nordestino, ia arriscar a vida. E arriscar a vida no Goiás. Aventureiro. Sempre tive esse espírito aventureiro. Sabe uma coisa? Você tá falando esse negócio de espírito aventureiro, eu falo pra você porque eu também tenho um pouco desse espírito aventureiro, apesar de que a área que eu vim, quando eu saí da Bahia, eu vim na intenção de trabalhar com música. Inclusive, até hoje, né? Eu tenho algumas coisas, alguns trabalhos e tal, eu postei na internet. Hoje eu tô um pouco levando a música de uma maneira mais técnica. Tô tentando fazer um trabalho, divulgar na internet, aquela coisa toda, antes de querer ficar fazendo o que eu já fiz, que é ir pra casa de show, tocar e cantar, mas assim, o espírito era aventureiro. Por isso que esse espírito aventureiro, talvez no mesmo período do que você fez, pra mim não tenha dado certo da maneira que eu queria que desse, porque é um campo muito mais difícil do que o seu. O seu, ele é muito difícil, mas na música é muito mais ainda, é muito mais complicado, e o seu, ele é uma coisa que, com muito trabalho, com muita inteligência, você consegue se destacar nessa área sua. A música, não. A música, infelizmente, tem toda uma barreira e, às vezes, você precisa de um pouco de sorte, e às vezes a sorte não te pega. Mas, falando do espírito aventureiro, porque assim, a minha vida, da maneira que ela tá, eu já acredito que ela já deu certo, da mesma maneira que a sua. Mas isso aí, o Titãs já fala, né? Quem acredita sempre alcança. Quando o cara acredita dentro dele, que é o seu caso, e porque a maneira que você fala, você tem aquela convicção que vai dar certo. Que vai dar certo. Você até agora falando, a gente vê que você nunca teve medo, né? Se eu chegar lá, cara, será que esse negócio vai dar errado? Será que eu vou passar necessidade? Você entendeu? Parece que esse sentimento não existiu em você. Você sempre foi um cara muito otimista com aquilo, na certeza que ia dar certo. E é por isso que eu acredito que tá como chegou hoje. Aí cheguei aqui em Goiânia. Cheguei numa sexta-feira. Aí fui pra um hotelzinho lá no setor universitário. Pensei que era perto da rodoviária. Não, lá no setor universitário. Bem, as condições não davam pra ir pro Castros, né? Eu acho que o que eu tinha só dava pra passar na porta. Mas foi pra um hotelzinho e ali eu tinha um posto assim do lado, comprei um hambúrguer e tudo, não tinha muito dinheiro.
Aí já fui procurando um meio de me alojar, né? De me estabelecer. Aí Pra onde eu vou, né? Agora, e agora, né? procurei um lugar para alugar, consegui negociar. Eu sempre fui muito bom de negócio com a dona dessa kitnet para eu pagar a calção junto com o primeiro aluguel. Ela me deu essa liberalidade. Foi Deus que iluminou essa mulher. Uhum. E consegui o meu primeiro emprego aqui em Goiânia, assim, uns 3 dias depois que eu Esse cheguei emprego foi o aqui. quê? O primeiro emprego foi como vendedor na Ricardo Eletro. Fiquei uns, né, antiga, que eu acho que até faliu já, né? Que ano foi isso, cara? Isso foi já em 2012. 2012. 2012? 2012. Rapaz, qual Ricardo você trabalhava? Eu trabalhava na do Buriti Shopping. Buriti. Porque eu trabalhei muito tempo fazendo propaganda. Buriti Shopping. Eu rodei demais nessas lojas que fazendo propaganda. Pois E em 2012 eu já tava na ativa, assim, entendeu? Pois é, aí foi justamente na época que a Ricardo Eletro foi lá pro estacionamento do Buriti, porque tava tendo reforma. Uhum. Eu trabalhava lá nessa época. Aí depois da Ricardo Eletro, que ficava muito distante da minha casa, né? Trabalhava no setor universitário, morava no setor universitário para trabalhar ali no Buriti, ficava distante. Quando voltava à noite era perigoso. E aí eu saí de lá e consegui um emprego bem próximo à minha casa, tipo uma quadra depois. Já outra área. Já outra área. Era na imageria criativa. Eu dava aula de Image Press, né? Meio de press, simplifica isso aí, esse negócio em Image inglês. Press é a reunião de curso de 3 programas, né? Uhum. O Photoshop, né? Eu trabalho muito com Photoshop, trabalhei muito tempo com Photoshop. Illustrator, né? Que é vetor. E o InDesign, que é para diagramação de impressos, jornais. Tudo nessa área gráfica, né? Tudo nessa área gráfica. Certo. Trabalhei um tempo com eles, aí veio... E o curso no 12, foi faculdade... Aí o curso começou. Certo. Aí o curso começou e eu pensei assim, eu falei, bem, eu não vou fazer esse curso de qualquer jeito. Como nunca na minha vida eu me propus a fazer uma coisa que não fosse uma coisa bem feita. Uhum. Eu quero fazer... Porque, assim, do curso, não só o curso de Direito, mas em toda a área, você tem a galera que estuda pra caramba, tem a galera que não tá nem aí, que vai só pra cumprir tabela, né? E aquele pessoal que, além de não tá nem aí, não faz por onde a coisa, pelo menos, dá certo. Uhum. Porque aquele segundo grupo, a coisa, pelo menos, às vezes ali dá certo, mas aquele terceiro grupo simplesmente não quer nada com nada. Já era. E o pessoal fala assim, olha, o mercado da advocacia tá muito saturado, tem muito profissional e tudo, e eu sempre tive essa mentalidade muito parecida com a do Walt Disney, né? O Walt Disney fala assim, que ele gosta do impossível porque lá a concorrência é menor. Uhum. E é verdade. Não é todo mundo que vai encarar vai querer o aquilo, impossível. que já viu que é impossível, não vai, né? Todo mundo vai pra coisa mais fácil. É. O difícil, ninguém quer ir. E eu falei assim, não, eu quero fazer um curso bem feito. Aí meti a cara, aí eu já... saí da imageria e fui trabalhar na empresa de telecomunicações, né, na Oi, para ter mais tempo, porque ela era 6 horas, para ter mais tempo. E você atendia o povo? Atendia o povo. Xingaram você muitas vezes lá, não? Ixi, sempre teve esse problema e eu sempre soube contornar. Inclusive, eu ganhei muitos prêmios lá dentro. Porque também era o seu papel, né? Era contornar. Eu sabia contornar. Eu entendia que ali... e como eu falei, eu me propus sempre a fazer coisa bem feita. Eu não atendia meu cliente de maneira, é só mais um cliente. Não, eu atendia ele com excelência, atendia ele com cortesia. Muitas vezes ele entrava mal educado na ligação e eu conversava, deixava ele mais tranquilo. Ganhei muito prêmio por causa disso, eu ganhava muito elogio dos clientes. E ali eu fui subindo de cargo e trabalhava só 6 horas, era o que eu precisava. E dava pra conciliar, né? Dava pra conciliar, sobrava muito mais tempo para o estudo. A grana não era tão boa. Muitas vezes eu deixei de pagar ali aluguel, porque a grana tava muito curta. Muitas vezes eu deixei de comer, né? Às vezes eu chegava na faculdade com uma fome, rapaz. E ali não tomava café em casa e não tinha dinheiro pra comprar um pão de queijo. Mas em momento algum desanimava, não? Não, de forma nenhuma. Tava convicto que era certo. Inclusive dava um sorriso pra todo mundo. As pessoas nem sabiam que eu tava passando por aquela situação. Você nasceu em que mês? Junho, né? Geminiano. Geminiano Certo. Você nasceu em 84? 84. Mesmo ano que eu nasci. Pronto. Aí e sempre dando aquele sorriso, até porque assim, por mais que você tenha os problemas na sua vida e pasme, né? As pessoas acham que quando olham pra hoje, eles olham pra mim e falam assim, o Glauber é advogado, tem casa própria, tem carro, tem negócio próprio e tudo. Tá ali no meio.
é amigo de fulano, é amigo de ciclano e tudo. Graças a Deus eu tenho uma rede de contatos muito boa, eu tenho muitos amigos, né? Aí fala assim, tudo foi muito fácil pra ele. Não, negativo. Até eu chegar nesse patamar aqui que eu tô, que ainda não é o que eu quero. E não vai quero, ser não, você vai passar, né? você vai chegar no topo, porque você é fera. Amigo, eu apanhei pra caramba. As pessoas, elas têm uma ingenuidade com a advocacia de achar que, assim, você se formou, você já vai ganhar rios de... Eu mesmo tinha essa ingenuidade. Eu falei assim, poxa, vou me formar e... Vou virar o Dr. Vou Glauber. virar o Dr. Glauber e pai, respeito e poder e tudo. E a gente tem sempre aquela visão do Harvey Specter, né? Do Suits, né? E daqueles advogados... O nome desses caras aí, que você, depois você vai notar pra mim esse negócio tudinho. Meu Deus do céu, E a gente tem aquela concepção de advogado americano. Inclusive, a nossa concepção de justiça, ela vem dos filmes americanos. Né? As pessoas acham que a justiça brasileira é aquilo ali. Não é. É totalmente diferente. Aquele julgamento de tribunal que tem lá nos Estados Unidos. Aqueles tribunais bonitos, de madeira. Não é assim. O cara fica até com vontade de ser réu, só pra poder participar daquele trem. A justiça brasileira, ela não é daquela forma. Né? Ali tem muita coisa fantasiosa, né? E a justiça brasileira não é daquele jeito, muito pelo contrário. Às vezes a justiça brasileira, ela tende a ser um pouco cruel com a figura do advogado. Infelizmente, a gente ainda tem essa mentalidade. Isso aí para você é uma dificuldade. Pros advogados, né? Eu não digo uma dificuldade, mas é uma questão de cultura, porque se eu for pegar para te falar por que o Brasil tem isso, vai demorar muito, mas vou resumir. Quando os portugueses chegam aqui, a coisa pública e a privada, ela se confundia naquilo que nós chamamos de patrimonialismo. Então tem muito servidor público que ele acha que o fórum é dele, que a vara é dele, entendeu? Então tem esse problema, infelizmente. Aí o que ele faz? Ele fala assim, não, beleza, eu não fui com a cara aqui do Ricardo e beleza, não vou... Vai amolecer pra ele, não. Vai amolecer pra ele, não. Aí, tipo, te mata na unha, entendeu? Demora e a gente sabe que faz isso. Aí, muitas vezes, você tem que ir lá, implorar. Não era pra acontecer dessa forma, mas, infelizmente... Era pra ir de acordo com a papelada, né? Né? Existem leis, né? A administração pública ela tem que seguir essas leis. Só que, muitas vezes, não é isso que acontece na realidade. E a figura do advogado fica ali, ele é pressionado pelo cliente, ele é pressionado pelo colega advogado, ele é pressionado pelos profissionais que administram ali a justiça, né, que promovem ali a justiça, por todo lado, né? Às vezes a própria família pressiona o advogado. Então, assim, a área da advocacia é uma área que você tem que ter, eu sempre falo assim, aquilo que você aprende na faculdade é 10% daquilo que você vai usar na advocacia. Porque o que você vai precisar mais na advocacia é, você... O que cai na vida não cai na prova, exatamente. Aí você falou tudo. Você vai ter que ter uma rede de contatos muito boa para quando você precisar, você aciona essa rede de contatos. Outra coisa, você vai ter que ser um pouco mais maleável, porque se você chegar a ferro e fogo, quem está do outro lado também é um ser humano. E ele também tem sentimentos, ele também tem as impressões. Então, muitas vezes o profissional... ele chega ali na vara e também quer impor no servidor uma coisa que está fora do alcance do servidor e acaba gerando ali aquela animosidade entre servidor e advogado. Então, você tem que ter muito mais jogo de cintura para dialogar, para se colocar numa posição de humildade. Tem que estar dentro de um certo equilíbrio ali, né? Tem que ter um certo equilíbrio. Porque se você for discutir e fazer valer a lei a ferro e fogo, amigo, você vai arrumar confusão, você não vai dormir à noite, então muitas vezes... não vai destacar. Você não vai resolver. Pode ir, pode falar. E o interesse do cliente tem que estar acima de tudo, ele tem que vir em primeiro lugar. Então, por mais que eu saiba que muitas vezes eu tenho razão numa coisa, né? Às vezes a razão só não basta, né? Eu recuo, uma recuada, para preservar o interesse do meu cliente. Acho que o interesse do meu cliente... é o mais importante. Isso é o mais importante. É eu defender o meu cliente ali com unhas e dentes e atingir aquilo que ele Glauber, quer. Hoje você, como nós começamos falando, você é a criminalista e trabalhista, né? E trabalhista. Os dois. Hoje, no seu escritório, eu ia falar no seu consultório, mas no seu escritório você recebe mais pessoas para procurar, para resolver coisas criminalistas ou trabalhistas? Qual é a área que você hoje atua mais?
Olha, eu tô atuando mais no trabalhista, até porque recentemente eu fiz uma especialização em direito do trabalho, né? E processo do trabalho. Agora eu tô fazendo outra especialização que é justamente para apurar ali o conhecimento na seara criminal, Uhum. né? Mas eu tô pegando muito trabalhista mesmo. Aí eu dei uma acessada ali um pouquinho no criminal, né? As primeiras causas que eu peguei foram causas criminais, eh, foram causas assim que me deram projeção, né? Uhum. E depois, assim, eu parti para a seara trabalhista, principalmente porque eu tinha uma. Teve um episódio na minha vida que meu pai ele trabalhou para uma empresa durante um certo tempo e no final o dono dessa empresa simplesmente demitiu meu pai e não pagou nada. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça até hoje, sabe? Assim, eu falei, não, no dia que eu for advogado, eu quero atuar no trabalhista, justamente porque eu sei o quanto que aquele dinheiro fez falta na minha casa. Uhum. Você tá entendendo? Sim. Inclusive, isso foi em 96. Esse episódio com meu pai. Eu consegui receber parte da dívida dele há 2 anos atrás. Você ainda mexeu os pauzinhos Ainda ainda, né? mexi os pauzinhos. Tem um negócio que você tava conversando comigo esses dias, era sobre. Nós estávamos falando sobre a questão da Uber Eats, você lembra, né? Uber Eats. Vamos Inclusive, falar um pouco desse vamos negócio falar aí? assim. Inclusive, assim, Porque o meu. você tinha me falado que a Uber Eats ia sair do Brasil. Eu não sei se saiu, você tá por dentro. Saiu ou não Saiu, saiu? saiu. Saiu, né? E você queria dar uma pincelada nisso aí, nessa questão da pessoa que tá no Uber Eats, né? Tinha aquela coisa, Sim, sim, sim. trabalha, não trabalha, tem direito, não tem direito. Uma pessoa que trabalha nessa área de Uber Eats, ele tem direito? Como é que ficou esse negócio aí? Como é que ficou estabelecido? Ele tem, só que muitas vezes ele não sabe. Ele não sabe, né? Ele não sabe, ele tem. Direito ele tem. E por que ele tem esse direito? Olha só, a questão do Uber Eats era uma questão tanto quanto complexa. Inclusive, foi objeto do meu trabalho de término de curso da especialização em Direito do Trabalho. Eu analisei, né, essa relação entre a Uber e o trabalhador. E assim, para quem não sabe, o que, que acontece no direito do trabalho? O direito do trabalho ele é regido por princípios. A relação trabalhista ela é regida por princípios. Então, assim, para eu dizer que essa empresa ela tem relação trabalhista com aquele trabalhador, eu tenho que dizer que tem que ter uma coisa chamada subordinação, ou seja, o empregador ele manda, ele determina, ele dá ordem para o empregado. O nome disso é subordinação. Tem que haver uma coisa chamada pessoalidade, né? Por que que tem que ter o requisito da pessoalidade? Porque quando o empregador ele contrata o Ricardo, ele não quer que o Glauber execute o trabalho, ele quer que o Ricardo execute o trabalho. Então tem que ter Cada um na sua pessoalidade. área ali, né? Sim, então tem que ter ali, né, a pessoalidade. Pessoalidade. Isso, ou seja, a pessoa que Aquela foi coisa contratada pessoal pra ela, né? a pessoa que foi contratada é que vai executar o trabalho, Certo. né? Pessoalidade. Outro requisito é a onerosidade. Ou seja, eu tenho que te pagar para você fazer um trabalho. Certo. Se eu não te pago para você fazer o trabalho, logo eu não tenho uma relação de trabalho. Eu tenho muita de trabalho, não, desculpa, de emprego. Uhum. Porque eu vou ter aí, no caso, a figura do trabalho voluntário. Eu tenho subordinação, eu tenho pessoalidade, mas não tenho a onerosidade. No caso, tava acontecendo isso lá. Aí na Uber Eats estava tendo um problema. Qual era o problema da Uber Eats? Os juízes brasileiros eles não estavam entendendo que a Uber Eats ela exercia a subordinação com o empregado. Ah, tá. E o último princípio que eu já ia esquecendo, não eventualidade, ou seja, o trabalho tem que ser contínuo. Não pode, Uhum. tipo assim, eu contrato o Ricardo hoje, daqui a 2 meses eu contrato de novo. Não. Ele tem que ser contínuo, ele tem que, continuar. Então são basicamente esses 4 requisitos. Tem alguns autores que falam em outros requisitos, mas os Mas esses básicos são os pilares, são né? os pilares. Então na Uber Eats eu tinha a continuidade, ou seja, todo dia o empregado estava lá, eu tinha a pessoalidade, ou seja, ele que executava. Ele trabalhava mediante paga, só que não entendiam que ele era subordinado. Aí por que que não entendiam que ele era subordinado? Assim, ó, não tem uma pessoa dando ordem. Tá, tudo bem, não tem uma pessoa dando ordem. Mas você há de convir comigo que tinha um aplicativo dando ordem. É O verdade. problema era esse. O juiz ele não entendia
que o aplicativo é que dava a ordem. Uhum. Porque o aplicativo é uma figura não humana. Então, vamos dizer assim, a caracterização da relação de emprego estava quebrada. Que é uma coisa que a gente também tem que deixar bem claro. Todo emprego, toda relação de emprego é também uma relação de trabalho. Só que nem toda relação de trabalho é uma relação de emprego. Uhum. Quando eu contrato o pintor para pintar uma parede, é uma relação de trabalho, mas não é de emprego. Agora, se eu contrato uma pessoa para executar limpeza na minha casa, né? Todos os dias eu tenho uma relação de emprego e de trabalho. Aí eu tenho que assinar a carteira. Por isso que a doméstica agora o povo assina a carteira, Isso, né? Antigamente E não assinava. E que foi ali uma conquista imensa Uhum. das domésticas, que era uma classe que estava à margem da lei. E passava por todo tipo de violação trabalhista que você pode imaginar. Desde as horas extras não pagas, desde o salário não pago, até o assédio porque é dentro do ambiente doméstico. É. Aí você imagina quantas mulheres não passou por situações ali adversas, absurdas, porque não tinha na figura daquele trabalho que ela exercia como uma profissão. Ali não era uma Tivesse um profissão. respaldo, né? Era um bico. Era considerado um bico. Ah, não, chama... E tava indo todo dia trabalhar. E tava indo todo dia trabalhar, né? Então era complicado. Aí no caso da Uber Eats tinha esse problema. Ah, não tem subordinação. Muitos trabalhadores, que aí eu vou jogar um pouquinho aqui, né, o curso de história aqui na mesa, e falar assim, ó, peraí, vamos pegar ali a Revolução Industrial, como foi que começou as relações de emprego salariais. A pessoa ia, ela trabalhava tipo 16 horas, 18 horas por dia para poder ganhar um valor muito pequeno, não tinha direito nenhum, né? Não tinha periculosidade, tinha nada, não podia reclamar, nada. Isso era no início do século. Aí, com o passar do tempo, o ser humano ele foi aprimorando essas relações de trabalho. 1918 teve a criação da Organização Internacional do Trabalho, da qual eu fiz parte da conferência de 2017 lá na Europa. E em 1945 eu tenho ali a Carta de Lavoro de Mussolini, que acabou por influenciar a CLT brasileira, né? Até porque Vargas e Mussolini eles tinham ali uma proximidade ideológica muito grande, dois ditadores. E nessa brincadeira o trabalhador passou a ganhar direitos, né? Um abono salarial aqui, um 13º ali, férias, né? Remuneradas. Férias era impossível nessa época, Férias era impossível, né? E passou a ter direitos. E esses direitos foram conquistados, não foi na mesa de negociação. E nem da noite pro dia, né? E nem da noite pro dia. Foi a custo de quê? De porrada e sangue e bala. O trabalhador levou isso. Foi derramamento de sangue, foi tudo muito suado. Quase tudo no planeta, né? Quando tem revolução. Falou em revolução, não tem como não ter violência. Não existe uma revolução não violenta. Ah, não, mas Mahatma Gandhi na Índia foi uma revolução não violenta. Depende da perspectiva de violência que você enxerga. Porque quando você faz um boicote a uma determinada marca, a um determinado produto, as pessoas que produzem ali, que trabalham naquela cadeia de produção, vão todas sofrer as consequências. Então, quer queira, quer não, tem violência. Isso aí. Não existe, né? Às vezes não tem a violência física, mas a violência, ela existe. Tem um prejuízo, né? Tem um prejuízo. Mas, enfim. Aí começa o modelo da Uber. A Uber, ela cria um modelo de negócio novo, totalmente novo no cenário internacional. Que ficava difícil até saber onde é que ela se encaixava, né? Exatamente. Por quê? Porque você olhava, por exemplo, a esfera governamental, ela tinha um modelo, a esfera privada tem os seus modelos. E a Uber chegou do nada com um modelo totalmente novo. Assim, ó, beleza. Você quer trabalhar com o seu carro? Ok, você cadastra seu carro no nosso aplicativo, se cadastra, você vai rodar, nós vamos tirar uma porcentagem, você vai ganhar seu dinheiro. Olha, a princípio, foi uma coisa assim, pô, surreal. Boa pra muitos, né? Boa pra muitos e ruim pra outros. Por exemplo, o taxista mesmo, ele não gostou nem um pingo. Deu até confusão, né? Na época Nossa, que esse trem dava surgiu. confusão demais. E confusão com a pessoa que não tinha nada a ver, né? E isso, assim, é um problema que o Brasil tem em aceitar um novo. É um problema imenso. Você vê que, assim, sempre o novo,
ele não tem ele não tem uma boa convivência com o antigo. Ah, Por exemplo, quando não tinha aqueles disquetezinhos, lembra aqueles disquete preto? Você botava no demais, teclado? velho, Pois é. demais. Quando saiu o pendrive, não, primeiro saiu o CD, aí aposentou o disquete. Não vou no CD não, porque como eu trabalhava com gráfica, tinha o zip drive. Era um disquete desse tamanho de 50 MB. Pouca gente trabalhou com ele, eu trabalhei com o zip drive. Tinha o zip drive, aí aposentou o disquete. Aí saiu o CD. Aí o CD aposentou o disquete e o zip drive. E agora veio o pendrive. Aí, não, veio o DVD. Aí veio o DVD. Aí veio o DVD. Aí quando veio o DVD, aposentou o CD. Aí o CD já sai de linha. Aí vem um pendrive. E agora vem um conceito de nuvem. Então você vê que sempre uma Agora na tecnologia... nuvem, né, cara? Agora é nuvem. E a pessoa tem que ter uma boa capacidade de adaptação, né? Porque isso aí é uma coisa forte, né? Quando você acostuma com uma coisa, aquilo quando vem, você. O Charles Darwin, ele dizia assim, né, o pai da teoria da evolução, né? Ele dizia assim, não são os mais fortes que sobrevivem, mas os mais adaptáveis. Exatamente, Né? exatamente. Então, beleza. São os mais adaptáveis, então a gente tem sempre que se acostumar ali com as novas tecnologias, com tudo aquilo ali que está acontecendo de novo. Mas voltando aqui ao caso da Uber. A Uber chega com esse modelo de negócio Novo. no mundo, isso a nível mundial, e pegou de surpresa governantes, juízes, advogados, pegou todo mundo de surpresa. Todo mundo de surpresa. Porque a gente não tinha noção do que era. Aí, primeira coisa, o entregador da Uber Eats, né, o motorista da Uber, são empregados da Uber? A primeira coisa que vem na cabeça, vamos olhar os princípios e os requisitos que configuram Pra saber a relação, se se encaixa, né? para saber se encaixa. Não tem meio termo. Se encaixou, é. Não se encaixou, não é. Aí, tem subordinação, tem onerosidade, tem pessoalidade, tem a não eventualidade. Pô, não tem subordinação. Não tem ninguém mandando no cara. Ele trabalha, ele aceita a corrida, ele pode dispensar, então ele tem autonomia. Não é relação de emprego. A visão que tiveram foi essa. A leitura que fizeram naquela época foi essa. Né? Não tem relação de emprego. Ok, se não tem relação de emprego, qual é a consequência disso? Não tem 13º, não tem férias, não Pra tem eles era uma beleza um negócio desse, hein? previdência, não tem FGTS. E o trabalhador brasileiro, principalmente o atual, porque o trabalhador mais antigo ele é mais consciente dos seus direitos do que o trabalhador atual. O trabalhador atual, a maioria não tem consciência de seus direitos. E é muito importante. Porque botaram na cabeça do trabalhador o seguinte, ele se cadastrou na Uber, começou a ganhar dinheiro como motorista, está ganhando 2, 3 mil, ele é autônomo e é rico. Ah, Né? Ele faz parte agora de uma classe. Não, amigo. Se você está ganhando 10 mil por mês, você ainda é proletariado. Desculpa te falar. Rico aqui, para eu considerar um cara rico, ele tem que ganhar pelo menos 1 a 2 milhões mês. Isso líquido. Depois que ele pagar todos os pesos, ele ficar com 1 milhão, 2 milhões mês. Esse é o rico. É o que detém a grande fortuna. é o que encaixa nessa classe aí, né? O trabalhador, ele acha o quê? Quando falam assim, temos que taxar grandes fortunas. Ele fala assim, nossa, meus 50 mil reais que tá na poupança. Não, meu amigo, aqueles 50 mil reais não faz diferença, não. Aquilo ali não vai entrar, não. Você ainda tá no normal. Você ainda tá abaixo do normal. Abaixo do normal, porque né? se eu for colocar classe média, a classe média ela vai ter ali seus investimentos, seus recebíveis ali na faixa ali de milhões e tudo mais. As grandes fortunas que a gente fala, geralmente, É quem Roberto tá ali... Justo, Silvio Santos, né? Isso. Você tá falando Aí dessa é grande galera. fortuna. Que é até injusto dizer, por exemplo, quanto é que você paga no IPVA do seu veículo hoje? Eu? Ah, Eu não tenho veículo. não tem. Mas vamos lá. Quem tem veículo aqui tá pagando ali cerca de... Eu só sei que é um negócio caro. Vamos lá. Eu tenho um EcoSport. Né? Eu pago... Inclusive, você tinha quase esquecido de travar ela quando você chegou com ela aí. Pois é. Né? Eu pago ali de IPVA 250, 300 reais. De IPVA. Isso mensal ou é por ano? Por ano. Né? O IPVA dela. Ok. O Roberto Justo compra um helicóptero. Quanto que ele paga de imposto? É caríssimo, né? Não, ele não paga nada. Mas por que ele não paga nada? Sabe por quê? Ah, Os veículos aéreos não se enquadram na cobrança do IPVA. É só veículo automotor terrestre.
Pois é, né, Qual o rapaz? problema aí? Então você sangra o pobre e livra o rico. O cara vai e compra um barco. E quando eu tô Isso não tem falando, mudança? Isso aí não tem mudança? a quem interessa essa mudança? A É. questão é essa. A pergunta mais Dependendo de quem interessa uma mudança, a mudança acontece. acontece. Senão, ela não acontece. E os donos ali da grana, do capital, que quem está ali no sistema financeiro, né, as grandes famílias brasileiras que dão as cartas, elas não querem essa mudança. Elas não querem. Elas não querem. Eles vão querer pagar imposto para quê? Se elas podem simplesmente financiar políticos para defender os interesses deles. Então, antes de votar num político, olha quem está financiando aquele cara. E aí, quando você olhar, você vai ver se o interesse dele realmente é te beneficiar ou não. E a grande maioria não é. E o problema também é que o povo, de um modo geral, né, a massa maior é muito desinformada, porque o sistema que é implantado no mundo, inclusive no Brasil. Mas a quem interessa essa desinformação? Não, pois é, exatamente. Exatamente. Só que Sabe? assim, mas só que, presta atenção pra você ver aqui. O sistema, de um modo geral, de comunicação, né, ele, de uma certa forma, dá uma certa emburrecida no cidadão. Mas o cidadão também não se atina para aquilo ali, né? Os caras lançam uns negócios aí de televisão, uns programas de televisão, aqui dá uma audiência louca, você entendeu? Então A precisa o povo massa. mudar um pouco a consciência, né? Eu falo assim, ó. Eu não culpo o povo, porque o povo, ele é concebido para isso. A grande massa é para isso, para manipulação. Aí cria um programa justamente para aumentar esse nível de manipulação. Aí dentro daquele programa, aí vão colocando ali aquelas coisinhas ocultas, né, aqueles currículos ocultos para dar aquela manipulada, ó, uma pauta tal, entendeu? Então tem que entrar naquele negócio que Salomão falou, né? Feliz do homem que encontrou sabedoria, né? Você Sim. tem que dar muito E graças a Deus, encontrar né? sabedoria não é para, até porque o conhecimento ele dói. O conhecimento não é para todo mundo. É. Ele tá disponível, Mas quando chega mas não é todo mundo que tem quando a peito. pessoa tem acesso àquilo, fala, opa, Olha só o que eu falei, o conhecimento não é para todo mundo. Aí você fala assim, mas Glauber, você tá excluindo? Não, eu vou te falar o porquê. Vou te falar o porquê. Ter conhecimento dói. E não é e o fácil. preço é alto. E o preço é alto. Por isso e nem muitos não todo querem, mundo né? está disposto a pagar. Nem todo mundo está disposto a pagar. Para eu obter o conhecimento que eu tive, eu peguei ônibus, eu tomei sol na cara, eu tomei chuva, eu não conto as vezes que eu tomei lama em ponto de ônibus, eu passei fome para ter o conhecimento que hoje eu tenho. E eu ainda considero pouquíssimo. Porque precisa estar sempre aprendendo mais, né? Eu preciso Não pode aprender estagnar. mais. Não, jamais. Eu ainda considero pouquíssimo. Agora, você imagina se é todo mundo que tem... Porque é muito fácil para falar assim, fulano não deu bem na vida porque ele não quis. Não, tem uma série de fatores. Eu não posso pegar aquele rapaz lá da periferia e comparar comigo. Eu não sou regra, eu sou a exceção. Certo. Eu sou o ponto fora da curva. É. Porque se eu for olhar para trás, lá em Santa Maria, boa parte dos meus amigos ou caíram em drogas, ou já morreram, ou estão em bares bebendo. É. E eu tô aqui no podcast. Café da tarde. Café da tarde. Você tá vendo a diferença? Claro, claro. Aí eu vou falar assim, esse cara, ele tem a obrigação de se dar bem na vida. Eu não sei como foi a história de vida dessa pessoa. Eu não sei como foi. Só abrir um adendo aqui. Eu tenho um amigo de infância que, quando eu voltei em Santa Maria, muito tempo depois, eu o encontrei num bar. Ele estava caído, estava bebendo muito, né? Se tornou alcoólatra, né? Tava bebendo pra caramba. E eu não posso culpar aquele cara pela vida que ele estava levando, porque eu medi a vida dele pela minha régua. Porque ele teve, na infância dele, uma situação extremamente pesada que eu particularmente não tive. E ele teve. Nós crescemos na mesma rua. Ele era um rapaz, ele era a criança mais sorridente da sala de aula. Se existia uma criança que eu podia classificar como feliz, era ele. Ele ria de tudo. Era aquela pessoa assim de sorriso muito fácil, era aquela criança de sorriso muito fácil. Um belo dia das mães, a mãe dele não foi a avó. Dia dos pais, o pai dele não foi o avô. Aí a gente jogando, né, bolinha de gude.
Aí eu perguntei pra ele, né? Fulano, né? Não vou citar nome pra não expor. Fulano, por que seus pais não vieram na escola? Aí ele falou assim, ele baixou a cabeça, aí foi a primeira vez que eu vi a tristeza no rosto dele. Ele falou assim, mexendo a mãozinha, né? Falou assim, pai matou mãe. Rapaz, é pesado, hein? E você sabe que menino ele não tem muito filtro, né? Ah, Aí eu, curioso, poxa, pai matou mãe. Como? Porque hoje, né, como adulto, você não faz uma pergunta dessa pra não. fazer a pessoa reviver aquela É, situação, né? você Mas tem, menino não tem filtro. não, Criança não tá, não tá tem nem aí. noção, Não né? tem noção, né? Daquilo que vai produzir Da no outro. gravidade, vamos dizer, né? Aí ele pegou e falou assim: eu tava dormindo, eu acordei com uns gritos dela, e ele tava puxando os cabelos dela pela casa. Aí meus 2 irmãos estavam chorando. Eu tinha 2 irmãos. Tava chorando na sala. Condenação total, né, velho? Condenação total. Calma, eu não cheguei ainda na parte. Ele deu uma paulada na cabeça dela, ela desmaiou, ele pegou a mão de pilão e afundou os olhos dela na minha frente. E aí? Já era. Você fala que um cara desse tem que se dar bem na vida, ele é obrigado? Você fala o quê? Todas as suas concepções caem por terra. Você fala assim, poxa, se ele não se deu bem na vida, tem pessoas que conseguem romper. O que já era difícil ficou impossível. Ficou impossível. Tem pessoas que conseguem romper. Não vou dizer que eu não tive situações ruins dentro da minha casa, que eu tive. Minha mãe, apesar de ser uma figura muito forte, que eu amava demais minha mãe, era minha mãe e tudo. Mas a minha mãe, assim, ela tinha uma forma de lidar com a gente, assim, muito truculenta. Isso acaba gerando, Ô, né, Glauber, certos nós estamos chegando, caminhando pro fim do nosso podcast, e você sabe que, como diz o outro, tudo que é bom dura pouco, foi bom demais o nosso bate-papo, mas pra gente pegar e pincelar um pouco, né, nessa questão que você falou, você é um cara religioso, não? Sou. E o meu nome, ele vem de um verbo alemão chamado das Glaube, que significa crer. Crer. E Glauber significa aquele que tem fé. E tem tudo a ver com você, porque a gente vê que você é um cara de muita fé. Você tem uma fé única, né? Uma fé que é uma coisa que eu vejo muito isso em você. Nem sempre inabalável. É. Ela já foi até mais forte. Aham. Mas eu tô passando ali por um período de transição de reencontro com Deus, né? Vou abrir esse parênteses aqui. De reencontro com Deus. Quando minha mãe partiu, eu fiquei naquela de questionar Deus. Poxa, tem pessoas ruins que poderiam morrer, e minha mãe morreu, e minha mãe teve câncer, eu fiquei naquela pilha, e eu me lembro que um colega até virou pra mim e falou assim, só Deus sabe o tamanho de sua dor. Eu tava num momento de dor tão grande que a resposta que eu dei pra ela foi assim, ele não sabe não, porque ele nunca teve mãe. Você falou com ela. Pesado, né? Pesado. Aí... O cara, talvez você não tá nem em si quando fala um negócio desse. Você tá... Aí eu fui repensando naquilo que eu falei, e fui analisando a situação e o contexto, e eu vi que era a hora dela ir. Ela tinha criado 3 filhos, né? Apesar de estar com 68 anos, tá nova. Mas, assim, ela estava sofrendo muito, era câncer, né, no estômago. E ela cumpriu a missão. Aí eu fui me reencontrando com Deus. Eu estou me reencontrando com Deus. Mas, assim, antes desse episódio, eu sempre tive uma fé muito inabalável, aquela coisa assim, muito forte. Acho que foi por causa da extensão da minha fé que eu acabei, né, na partida da minha mãe, tendo essa reação. Mas é algo normal do... Você falou uma coisa interessante dessa questão de missão aí. Na Bahia a gente chama de sina, né? Não sei se Sina. por aqui tem isso. Cara, eu tô quase acreditando que existe uma sina, né? Uma missão. Eu converso muito isso com meu irmão, a gente fala no telefone, porque tem coisa na vida da pessoa, na minha concepção, que só acontece na hora certa. Por exemplo, vou dar um exemplo pra você rápido. Como eu te falei, estamos chegando nos nossos finalmente. Às vezes a pessoa fala assim, cara, eu quero ganhar muito dinheiro. E aí ele começa a trabalhar e mexer com o negócio para poder ganhar muito dinheiro. Quando ele começa a ganhar muito dinheiro, isso é um fato que eu tô te contando, pelo menos que acontece um pouco na minha vida e na vida de algumas pessoas que eu conheço. Quando o cara começa a ganhar muito dinheiro, o universo proporciona coisa para ele gastar mais, seja lá o que for. Não é só luxo, não. Não é trocar de carro, trocar de casa, não. É coisas que vão aparecendo, talvez um problema de saúde. Tem casos aí que a pessoa tem um plano de saúde que cobre a família inteira fica doente. Quando o cara pega um plano de saúde que cobre só ele,
aí a família não adoece mais. É uma coisa inacreditável. Eu acredito. Tem um dizer lá no Ceará que é assim, Deus dá farinha, o cão carrega o saco. É verdade. Ó, e o que acontece? E quando o cara começa a ganhar menos dinheiro, aparece menos coisa para ele gastar. Porque coisa não é coisa supérflua, é coisa que você tem que gastar naquele momento que apareceu. Então eu acho assim, ó, na vida da pessoa, o cara tem que trabalhar, fazer o que você fez, saiu da Bahia, buscou o seu objetivo. Hoje você é um cara contemplado aí e tá só crescendo. Eu sei que você vai crescer mais, mas eu acredito que existe um tempo, entendeu? Um tempo de Deus para dizer assim, ó, agora vai. Você entendeu? Você quer uma explicação pra isso? Pode pincelar. Tá, então vamos lá, vou ser rápido, tá? Prometo. Nosso tempo humano, é o chamado tempo cronológico, cronos, né? Minutos, horas, dias. Você vai entrar no Eckhart meses. Tolle aí, que eu tô sentindo, viu? Hã? Tô sentindo que você vai entrar naquele livro O Poder do Agora um pouquinho. E o tempo de Deus, ele é diferente. Ele é um tempo chamado kairos, Aham. ou seja, é plenitude. Por isso que um dia para Deus e 100 anos para ele é a mesma coisa, porque Deus ele é um ser atemporal, ele está acima do tempo. Então o tempo para ele, tanto faz um dia como 100 anos. Aí você fala assim, as coisas elas acontecem no tempo certo. É porque muitas vezes, tenta imaginar, você com 14 anos, seu sonho era ganhar uma Ferrari. Todo mundo sonha em ter uma Ferrari com 14 anos, né? Pra tirar onda. Pra tirar onda, pai, tudo. Só que você teria a maturidade de ter uma Ferrari? Não, com Você ia certeza meter o não. pé no acelerador, você ia matar pessoas e tudo. Então, às vezes, a sua plenitude de espírito não comportava você ter uma bênção tão grande, né? Um objeto de valor E tão às vezes grande. até acontece uma hora ou outra pra poder ver que o resultado não é legal. Não é né? legal. Fica como exemplo. Então, muitas vezes, você não tem a plenitude de espírito para ter a maturidade para usar aquele objeto. E à medida em que você vai crescendo, isso é fato. À medida que você cresce, mais problemas vão surgindo, não são menos. Muitas vezes as pessoas pensam assim, cara, se eu ganhar mais dinheiro, eu vou ter menos problema. Não, errado, Alice. Sai do País das Maravilhas, você vai ter muito mais. Você tem que aumentar a habilidade de resolver Você problemas, tem- né? Acho que foi ontem, uma pessoa estava conversando com alguém, uma pessoa virou e falou assim, eu tô passando por uma dificuldade financeira, eu vou começar a reduzir gastos. E eu falei assim, eu tô com gasto muito alto e tudo, mas eu não vou reduzir gasto, não. Eu falei assim, mas por que você não vai reduzir gasto? Eu falei, porque eu tenho uma concepção que se você reduzir gasto, você não resolve o problema. Você tem que aumentar ganho. Verdade. Porque se você reduzir gasto, você já não vive mais naquele patamar, você tá dando passo para trás. Que era um patamar que você tava achando bom, né? Que é um patamar que você tá achando bom. Tem uma coisa também, você tava falando aí, e você acabou o seguinte, vou pedir pra você pincelar aí a questão do Uber Eats. Como é que ficou? Vamos voltar por Uber Eats. Saiu, vai pagar os direitos? Uber Eats saiu do Brasil, né? Para arremate. Saiu do Brasil por quê? Porque a justiça começou a reconhecer que existia relação de emprego. Como, Glauber? Simples. Eu tenho aqui um aplicativo. Esse aplicativo ele dá as ordens para o usuário, que no caso é o Motorista? entregador, O entregador, isso, exato. Não o usuário final, mas Sim, dentro do sistema Uber, né? certo. O motorista. Quem tem a ligação direta com a Uber, vamos dizer assim, que é o... É o motorista. Isso. Aí o motorista, ele pode recusar? Pode. Só que ele tem um limite X de recusa. Ele não pode recusar todas. Ele não pode ficar tanto tempo sem logar na plataforma. Ele tem que cumprir uma série de exigências. Logo, ele não tem autonomia. Ele tem uma certa autonomia, como todo trabalhador tem. Por exemplo, você fala assim, eu quero que você faça essa caneca. Você vai fazer de acordo com aquilo que você sabe fazer. Exato. Entendeu? É a sua autonomia. Mas, por exemplo, se eu peço pra você fazer uma caneca, você vai lá e faz uma jarra. Não pedi uma jarra, eu pedi uma caneca. Se você vai colocar a asa aqui, não importa. Aí é a tua autonomia de trabalho, né, dentro da sua expertise. Mas você não pode me entregar uma jarra. É verdade. Você concorda comigo? Claro. Então, você tem uma certa autonomia, mas não tem total autonomia. Exatamente. Da mesma forma é o motorista. Então, os tribunais começaram a entender que, não, peraí, a subordinação, ele existe. Ele é subordinado. A um ser humano? Não, a um algoritmo. A Uber criou um algoritmo e esse algoritmo é que subordina esse trabalhador. Então, quando a Uber viu que ela teria que pagar INSS, FGTS, 13º, opa, peraí, vai ficar caro aqui o modelo de negócio, viu? Aí ela foi lá e tirou a Uber Eats. Até porque, assim, ela era dona de 10% do mercado de entrega. Quem é dono mesmo do mercado de entrega é o iFood. O iFood. Né? Ela é forte mesmo ali no segmento de mobilidade urbana. Mas de entrega é o iFood. Né? É o Rappi,
mas a Uber Eats não era tão forte assim. Tava entrando também, Tava né? entrando. Aí ela pegou e retirou ali o seu negócio e preservou só o de supermercado, né? Para ela, o de supermercado ainda é mais interessante. É um modelo de negócio ali que se sustenta. Mas uma coisa que ficou latente quando entrou a Uber, que isso a gente tem que deixar claro aqui no podcast, é que o trabalhador ele ficou se achando autônomo, empresário, Dono do próprio negócio. E, na verdade, ele estava tão escravizado quanto o trabalhador do início do século. Talvez até mais. Até mais. Porque eu via gente, não, para eu ganhar 5 mil, eu trabalho das 8 da manhã à meia-noite. E não parava para comer, não parava para descansar, entendeu? Não tinha 13º, não tinha nada. Nada. Zero de direitos. E o brasileiro ele tem muito essa questão assim, mas nos Estados Unidos não tem CLT. Não tem, mas tem a legislação trabalhista em várias leis que estão ali dispersas. E detalhe, deixa o empregador descumprir uma letra do contrato de trabalho para você ver. A lei tá lá, dura. Aqui no Brasil querem simplesmente... já não chega a tirar o suor do trabalhador, ainda querem tirar o sangue, né? E nos Estados Unidos também, se o cara for pobre, quase a pessoa não tem problema, que lá o negócio funciona. Glauber Nunes, então ficou certo, a Uber saiu do Brasil, a Uber Eats, e saiu, o motorista ficou. O motorista continua. Ficou, a Uber Eats saiu do Brasil, deixou aí várias pessoas desempregadas, né? Porque quando apertou pro lado deles, eles preferiram sair fora. Só que ele gerou um problema social grande, que é justamente o quê? As pessoas abrirem mão dos seus direitos para poder ganhar valores muito baixos. E aí gerou... E pior isso, com a ideia de que estava sendo uma coisa boa. Estava sendo beneficiado, quando na verdade ele não estava. Então isso aí foi um prejuízo social muito grande, né? Perde-se ali essa consciência coletiva, né? Essa consciência de classe, que é importante para o trabalhador, ela não deixa de ser importante. Que demorou muito tempo para ser conquistada, né? Sim. E acaba esse negócio. Olha, eu queria que você agora deixasse as suas considerações finais aí para família, amigos, né? Que com certeza vão assistir nosso podcast. E você no final deixasse aí aqueles livros que você falou que você já leu, né? Que eu acredito também que deu uma moldada também na sua carreira, te ajudou a ter novas visões. Vou primeiro pelo livro. Pelo livro. Teve um livro que eu li, que eu passei assim na frente da banca e falei assim, nossa, que título estranho. O livro era A Ciência para Ficar Rico. Eu falei, uai, se tivesse uma ciência para ficar rico, todo mundo ficava rico. Tinha ninguém pobre, né? Tinha ninguém pobre. Aí eu peguei e andei. Aí eu parei, foi desse jeito mesmo, eu parei, olhei para trás, olhei de novo pro título. Falei assim, mas peraí, todo mundo pode estar pensando do mesmo jeito que eu. Por isso que pouca gente compra o livro. Eu olhei assim o preço, R$10. R$10 não vai me matar. Tá, vou comprar. Aí peguei e comprei. Um livro fabulosíssimo. Muito bom. A Ciência vai Ficar Rico. Quem é o escritor? Deixa eu me lembrar aqui, meu Deus do céu. Acho que agora não tem problema. Se você não lembrar, o pessoal quando entrar no Google já vai saber quem foi. Mas eu acho que eu me lembro até o final do podcast. Eu acho que eu vou me lembrar. Esse foi o primeiro. Esse foi o primeiro. Que você leu de capa a capa. Não. Já tinha lido antes. Esse mudou minha vida. O primeiro livro que eu li de capa a capa foi A Arte da Guerra, do Sun Tzu. Acho que eu devia ter uns 8 anos. Aí eu li A Arte da Guerra. Aí depois eu fui para filosofia italiana, né? Nicolau Maquiavel. Depois eu fui para filosofia alemã. Klaus von Clausewitz. Karl Marx. Só esses nomes, né? Aí fui um pouco mais para as escolas mais clássicas, né? Platão, Aristóteles, inclusive tem um livro do Aristóteles muito bom, A Alma. Esse também você leu? Esse eu li de capa. E você tá lendo um agora? Tô lendo... Mas desses aí, pra pessoa que tá empreendendo, que tá querendo entrar no mundo dos negócios, qual que você indica que é o top? A ciência ou não? Aprenda a Negociar, do Eduardo Ferraz. Esse aí você tá lendo agora? Esse eu tô lendo agora. Esse é pro empreendedorismo é o melhor. Acho que todo mundo deveria ler esse livro. Quem tá querendo empreender, quem tá querendo mexer com negócio. Nossa, esse livro ele é fantástico. Aprenda a Negociar, Eduardo Ferraz. Não, Aprenda a Negociar não, desculpa. Negocie qualquer coisa com qualquer pessoa. Negocie qualquer coisa com qualquer pessoa. É. Maravilha, meu filho. Esse é fantástico. E assim,
fazendo minhas considerações finais, esse aqui eu recomendo. Recomendo também O Poder do Agora, para que as pessoas possam entender a O Poder do dimensão do Agora tempo. é show de bola. Fantástico o livro. E assim, eu não gosto muito de coach. Eu não curto muito. Coach, Mas, assim, coach tem aquela coisa muito... vambora, aquela coisa, né, e tal. E às vezes não curto tá tendo mais conteúdo. Tem alguns autores que eu falo assim, não, o conteúdo desse cara aqui é bom. Algumas coisas do Pablo Marçal, algumas coisas, inclusive eu trabalhei com o Pablo Marçal lá na UEI uns 3 anos, pessoa que eu particularmente gosto, não concordo com algumas ideias dele, mas gosto dele. Paulo Vieira também é um coach, assim, excelente, ele é muito pé no chão, gosto muito, assim, dos livros da maneira dele. que ele conduz também, né? Que esses caras são palestrantes, conduz, né? O Wendel Carvalho, muito bom, fala muito bem, é fabulosíssimo. Então, os livros do Paulo Vieira, esse eu recomendo. E para quem tá começando no direito, eu sempre falo, cara, leia A Arte do Direito do Francesco Carnelucci. Que aí você vai desmistificar, vai tirar ali um pouco daquele romance ali do que é o direito, né? As pessoas não sabem o que é o direito, e o direito ele é uma ciência muito complexa quando a gente fala de direito enquanto ciência. Mas para finalizar, quero agradecer pela oportunidade de estar aqui sentado contigo, tomando esse café delicioso. Quero agradecer a todo o seu público, né, que vai nos assistir e dizer que as adversidades da vida, elas estão aí, mas o mar calmo nunca fez bom marinheiro, sempre é agitado. Então, se a vida é dura, a gente não pode ser mole, a gente tem que partir para cima. Porque o não a gente tem que estufar o peito e comprar a briga. Quero agradecer também a essa pessoa que eu deixei ela por último, foi proposital. A minha esposa, Thaís Cristine, né, vai estar nos assistindo, por ser uma pessoa que sempre, nas adversidades, ela me deu ali o ombro amigo, me deu a mão, e sempre foi meu pilar, é meu porto seguro, é aquela que eu posso voar para outros céus, mas eu volto pro meu ninho e ali eu descanso. Então, isso é muito importante na vida da gente, né? Deixei por último justamente para fazer esse encerramento, que ela é tudo na minha vida. Maravilha. Eu é que agradeço a sua presença, rapaz, porque uns temas novos que estamos trazendo aqui no podcast, né? Nós estava fazendo com cantores e aí partimos para outras áreas. Trouxe um campeão de vendas que veio semana passada, também veio da Bahia, e um cara que superou muitos problemas também e vem crescendo nas áreas. Agora veio você, que também é um exemplo, né? Para que você, nesse podcast, vai induzir várias pessoas que talvez está vendo dificuldade, principalmente na área da advocacia, né? De como ingressar e tal, e ver que a pessoa pode adquirir o objetivo. Muito obrigado pela sua presença. E uma outra oportunidade você volta de novo, porque nós aqui o assunto ia ser teoria amanhecer. Belezinha? Belezinha. Maravilha. Sucesso. Valeu, Brasil. Até o próximo podcast, se Deus quiser. Tchau, tchau.